Esse é um dos textos mais importantes, né, do livro do profeta Isaías, porque nesse texto Isaías fala sobre a obra, sobre o caráter do Salvador. Ele fala sobre o que aconteceria na vida do povo, né, com o ministério do Senhor Jesus. Isaías 53 diz, leia comigo: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. De novo, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Até aqui. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nessa noite vai ser ministrada aos nossos corações. E quando isso acontece, ó Deus, milagres acontecem. Vidas são quebrantadas, transformadas, abençoadas, libertas, curadas em nome do Senhor Jesus. Que pela Tua palavra nessa noite, Pai, nós sejamos impactados segundo a Tua vontade em nossa vida. E que não haja barreiras no nosso coração. Se há alguma barreira, ó Deus, nós pedimos que caia por terra nessa noite. Seja humana, seja maligna, seja o que for, nós repreendemos em nome de Jesus, para que as vidas sejam abençoadas nessa noite, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu quero falar nessa noite à igreja sobre duas perguntas que Isaías faz aqui nesse trecho, nesse primeiro versículo do capítulo 53, que parecem duas perguntas simples, mas não são. Que revelação é essa? Quando fala de braço, fala de atitude, né? Fala de ação, porque com a nossa mente nós pensamos, mas com o nosso braço e a nossa mão nós trabalhamos, nós agimos, né? Então a primeira pergunta é: quem creu na nossa pregação? Quem creu na palavra que transforma, que renova, que aviva, que edifica, que corrige, que sonda? Quem creu? Mas agora ele disse: tudo bem, você creu? Quem é que recebeu a revelação do agir de Deus na sua vida? Queridos, essa pergunta é muito importante, porque essa pergunta se traduz: quem conheceu o mover do braço de Deus na sua vida? Quem conhece o agir de Deus? Você poderia aqui dizer: eu conheço o agir de Deus na minha vida. Em que é que você conhece? Ah, Deus moveu a mão na minha vida e transformou o meu coração. Porque quando eu cheguei na casa do Senhor, eu não era nada parecido com o que eu sou hoje. A mão de Deus agiu na minha vida e me transformou. Quem me conheceu daquela época, hoje, quando se encontra comigo, diz assim: ah, você está irreconhecível. O que foi que aconteceu com você? Irmãos, eu vejo hoje alguns crentes lutando para permanecer igual. Vem para a igreja, mas quer permanecer igual. Ele não quer largar nada, ele não quer mudar nada, ele não quer transformar nada. Deus não pode mover a mão nele. É tipo assim, ó, eu vim para a igreja para Deus me abençoar, mas não fica enchendo a minha paciência. Eu vim para a igreja para Deus fazer chover na minha horta, mas não me pressiona, que senão eu espirro. Será que essa pessoa vai conseguir responder afirmativamente a segunda pergunta de Isaías? A quem foi revelado o braço do Senhor? Muitas pessoas que ainda hoje não conhecem o agir de Deus na sua vida, porque buscam a Deus apenas como quebra-galho. Aquele cara que quando o bicho está pegando, a gente corre para ele e ele faz lá um salamaleque e socorre a gente. Tem muita gente que crê só para receber a bênção, mas o braço de Deus, até hoje não conseguiu agir na vida dessa pessoa, porque quando Deus move o braço assim, que vai tocar em alguma área da sua vida, ele, opa, aí não, Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus move o braço de Deus e vai tocar no bolso dele, aí não, Senhor, aí não. Vai tocar na vida sentimental deles, não, aí não. Vai tocar na vida sexual deles, aí não. Ué, a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o agir de Deus? Querido, se nós cremos em Deus,
precisamos crer na sua palavra, imutável, inerrável. A palavra de Deus, ela é a mesma hoje e sempre e eternamente. A palavra de Deus não erra, é inerrante. E como tal, devemos obedecê-la. Aí podemos dizer que cremos na palavra de Deus. E depois, começamos um caminho no qual Deus, com o seu braço, todos os dias, toca no seu coração, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua carne, no seu pecado, nas suas fraquezas, nas suas tristezas, nas suas angústias, nos seus prazeres, nos seus planos, nos seus sonhos. Se Deus pode tocar nisso tudo, é sinal que o braço de Deus está sendo revelado a você. Muitos ainda hoje não conhecem o Senhor, de ter um toque de Deus na sua vida. Porque como você se sentiria? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Você tem uma pessoa que diz assim: sou teu amigo, gosto de você, de graça, gosto de você de graça. Você é meu amigo do peito, meu irmão camarada, amigo de fé. Mas você percebe que esse amigão que diz que é teu amigo, ele só te procura quando está precisando de alguma coisa de você. Ele só te procura quando ele vai tirar alguma coisa de você. Aí eu pergunto aqui, quem gostaria de ter um amigo assim? Interesseiro. Que só vai te buscar para... Você vai dizer, ó, amigo assim eu quero distância. Eu quero pessoas que se aproximem de mim pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Vamos virar esse jogo? Como é que nós estamos nos aproximando de Deus? Irmão, como é que o braço de Deus vai se revelar na nossa vida? Se toda vez que a gente vai para a presença de Deus, a gente vai com a mão estendida, com o pires na mão, só para pedir, querido. E na hora que Deus vai tocar em alguma área da nossa vida para nos dirigir até a bênção que Ele tem preparado para nós, Deus não pode fazer isso, porque a gente não deixa. Houve certo momento do ministério de Jesus, já no finalzinho, quando Ele estava próximo a doar a sua vida por nós, Ele reuniu os discípulos e fez para eles, e falou um negócio muito interessante para eles, que vale para nós hoje também. Ele disse: eu não quero ter vocês mais como meus servos, não me interessa mais. Eu quero chamar vocês de meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo que eu tenho recebido do Pai eu tenho dado a conhecer a vocês, por isso eu chamo vocês de meus amigos. Na semana passada, eu preguei uma mensagem na igreja, baseada no Salmo 25. Vamos abrir lá, para a gente dar uma recordada, e quem não veio, a gente poder falar. Salmo 25. Abra no Salmo 25. O versículo do Salmo 25 é o 12. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer o quê? Querido, para conhecer o braço de Deus, para conhecer o mover de Deus, para conhecer a operação do poder de Deus, a gente precisa fazer de Deus o nosso amigo. A gente precisa buscar intimidade com Deus.
o versículo de número 12, diz aqui: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, ou seja, o mover de Deus, né? Você já sentiu algumas vezes assim, o braço de Deus te conduzindo para alguma coisa? Ou para fora de alguma coisa, né? A mão de Deus assim, dizendo assim: meu filho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, sai daí, vem para cá, vem para cá. Ou então aquela mão de Deus assim, gentilmente nos pegando pelo braço e nos conduzindo, né? De vez em quando até empurrando a gente pelas costas, porque tem uns crentes que é meio lento, né? E Deus tem que botar a mão nas costas dele e vai empurrando ele, vai teleguiando ele, para ver se ele chega lá. A quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, não dá para a gente receber revelação do braço de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, se a gente quer um Deus que a gente se relaciona com Ele à distância. Hoje nós estamos vivendo na época do amigo virtual, né? Você tem lá o Facebook e tem lá centenas de amigos. Tem gente que acha que dá para ter uma amizade com Deus na base do Facebook. Irmãos, a amizade com Deus não funciona assim. Não funciona à distância, não funciona virtualmente, ela tem que ser real, ela tem que ser de perto e tem que ser íntima, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, o que é conhecer a aliança? Aos quais Ele dará a conhecer o seu mover, o seu agir, o seu braço. Eu tenho visto hoje uns crentes querendo tudo de Deus, menos intimidade. Senhor, eu quero tudo de Ti, menos muita intimidade. Porque eu não quero muito compromisso. Eu não quero muito compromisso com a Tua casa, eu não quero muito compromisso com a Tua obra. Eu não quero muito compromisso com pessoas que estão na Tua casa. Irmão, não tem como. Como é que você vai conhecer a intimidade de Deus se você não quer compromisso? Tem gente que não tem compromisso com nada. Não consegue fazer nada na obra de Deus porque não tem compromisso com nada. Como é que vai ter intimidade? Como é que vai ter o mover do braço de Deus agindo na vida dessa pessoa? Você está entendendo a profundidade da pergunta de Isaías? Quem creu na nossa pregação? Quem obedece, quem teme, quem valoriza a palavra de Deus, creu. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqueles que buscam intimidade com Deus e aceitam o agir de Deus na sua vida, não só para dar bênção, mas muitas vezes para dar um bom puxão de orelha. Às vezes a gente perde alguns amigos, porque enquanto você está dando tapinha nas costas dele, chamando ele de bonito, né? Ele é teu amigo. Mas o dia que você tem que falar uma verdade para ele, dizer: querido, olha, você vai me desculpar, mas você está errado. Pronto, perdeu o amigo. Algumas irmãs, né, são amigas umas das outras. Querida, você está linda, seu cabelo está lindo. Que vestido lindo é esse, maravilhoso. Aí um belo dia ela diz assim: querida, você engordou um pouquinho? Só faz essa pergunta só para ver. A amizade acaba. Queridos, embora pareça engraçado, mas eu quero nessa noite que você pare e pense sobre isso. Tem muita gente se dizendo cristã em nossos dias, não sabe nem o que é intimidade com Deus. Nunca soube. Nunca soube. Ele só sabe que quando o calo aperta, ele corre para a casa de Deus e: Senhor, ajuda aí. Busca o pastor, alguém, e olha, dá uma orada aí que o negócio está feio. Querido, tudo isso pode mudar a partir de uma tomada de posição. O apóstolo Paulo foi um bom
bom judeu. E de tão bom judeu que ele era, ele se tornou fariseu. Ele achava que ele era o cara mais rigoroso quanto à lei da face da terra. Até um dia que ele teve um encontro com Jesus e ele viu que não dava para continuar daquele jeito. Até um dia que ele descobriu que aquele Jesus que ele estava perseguindo foi o mesmo que derrubou ele do cavalo e deixou ele cego. Quem és tu? Sou eu, Jesus, a quem tu amas, a quem você persegue. Meu Deus, como é que pode? Esse Jesus que eu estou perseguindo, ele é um impostor, ele é um herege, ele diz que é filho de Deus e não é. Pois é, fui eu que te derrubei do cavalo, fui eu que deixei você cego. Todo confuso, sem entender nada. Você pode imaginar a confusão que bateu na cabeça de Paulo naquele dia, que ele caiu do cavalo, ficou cego? Pode imaginar? Ele estava indo lá para Damasco, né, com uma comitiva com ele, com cartas dos principais sacerdotes, né, ou seja, com documentos na mão para provar que ele foi lá para fazer um trabalho, prender todos os cristãos que ele achasse pela frente. E quem resistisse à prisão, ele podia até matar. Pois foi o que Paulo foi fazer. Em nome de quem? Em nome do diabo? Não, em nome de Deus. Ele foi fazer aquilo em nome de Deus. Aí acontece o que aconteceu com ele. Uma voz alta fala com ele, uma luz que ele não conseguia nem, olhar para ela. O cavalo se assustou, deve ter empinado com aquela voz, com aquela luz, jogou ele no chão. Ele deve ter tomado aquele tombaço bonito. E quando ele estava lá no chão, já não conseguia enxergar mais nada, e a voz continuava falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Irmãos, ele entrou na cidade de Damasco totalmente confuso. Ele não estava só cego, ele estava confuso. Senhor, não estou entendendo mais nada. Vim aqui em teu nome, agora acontece tudo isso comigo, e esse Jesus fala comigo e diz que eu estou cego por causa dele. Até que vem um servo simples, que ele nunca ouviu, nem mais gordo, nem mais magro, nem deu para ver, porque estava cego, só viu depois. Ananias impõe as mãos em Paulo, que ainda se chamava Saulo, orou por ele, ele viu as escamas dos seus olhos caírem, recuperou a visão. Ananias falou para ele que foi enviado por Jesus, o mesmo que ele se encontrou na estrada. Paulo sai dali e passa 2 anos. 2 anos recluso. 2 anos fazendo uma releitura de tudo que ele aprendeu no judaísmo. Irmãos, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo hoje. O sujeito vem para a igreja só porque é famoso. Não leva 2 meses, ele já está dando testemunho, já está no púlpito, já está pregando. E não conhecia nada da Bíblia. Olha que o Paulo conhecia tudo da Bíblia. Mas ele passou 2 anos fazendo uma releitura daquilo tudo. Sabe por quê? Porque Paulo não acreditava em Jesus. E agora ele disse: eu perdi todas as coisas por amor ao meu Jesus, mas eu considero todas essas coisas como refúgio para ganhar dele a minha salvação. Irmãos, a vida de Paulo mudou de ponta cabeça, ao ponto dele dizer: para mim agora o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. A quem foi revelado o braço do Senhor? Paulo disse: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A Paulo foi revelado o braço do Senhor, porque ele conheceu a potente mão de Deus na sua vida.
A mão que derrubou ele do cavalo, a mão que botou ele cego, a mão que curou ele, a mão que batizou ele no Espírito Santo, a mão que elevou ele até o terceiro céu e lhe fez revelações que não é lícito ao homem falar sobre ela, a mão que livrou ele da morte por apedrejamento, a mão que livrou ele daquele naufrágio, a mão que livrou ele daquelas víboras que pegaram na mão dele quando ele botou a mão no fogo. A mão de Deus se revelou na vida de Paulo. A quem foi revelado o braço do Senhor? O problema é se a gente quer e aceita que o braço de Deus se revele na nossa vida. Paulo se rendeu. Ele deixou o braço de Deus se revelar na vida dele. E eu pergunto, você está deixando o braço de Deus se revelar na sua vida? Ou toda vez que o braço de Deus vai tocar, você pula? Toda vez que o braço de Deus vai mudar alguma coisa, você diz, aí não, Senhor. O próprio profeta Isaías, no início do seu ministério, quando Deus o chamou, Deus fez uma pergunta para ele, Isaías, quem irá por nós, Isaías? Isaías deu uma resposta, disse, Senhor, se não tem ninguém, envia-me a mim, eu estou disponível. Quantas pessoas hoje, quando Deus diz, eu quero te enviar, a pessoa diz, envia outro, eu não. Como é que Deus vai revelar o braço dele na nossa vida se ele não consegue nem enviar a gente? Se ele não consegue nem fazer com que a gente fale de Jesus para o vizinho? Se ele não consegue nem fazer com que você entregue um convite do seu aniversário para um amigo, para ele vir no culto em ação de graças pelo seu aniversário? Irmãos, nós temos várias pessoas aniversariando em julho da nossa igreja, cuja maioria não está aqui. E a minoria que veio, eu só vejo uma visitante hoje na igreja. Como é que o braço de Deus vai se revelar na nossa vida desse jeito? Para o braço de Deus se revelar, querido, ele tem que mover a nossa vida. E nós temos que nos mover na direção que ele nos manda. Como disse aquele centurião, eu tenho servos debaixo do meu comando, soldados, digo a este vai, digo ao outro fica, e ele fica, então envia-me com uma palavra e eu sei que o meu moço será curado. Jesus se volta para os discípulos e diz, vocês ouviram o que esse camarada disse? Ele nem judeu é, ele é romano. No entanto, ele entendeu tudo, e eu estou aqui 3 anos falando com vocês não entenderam nada. Vocês viram? Nem em Israel eu achei fé como esta. Porque a fé, irmãos, ela tem que ser acompanhada de ação. Fé sem ação não é fé, é crendice, é religiosidade. Eu digo a este ele vai, digo a este fica, e ele fica. Manda-me com uma palavra e o meu moço será curado. Fé e ação. Esse homem, o braço de Deus se revelou na vida dele, sabe por quê? Porque quando ele chegou na casa dele, diz o texto que o servo dele já estava curado. Ele pode dizer a partir daquele dia, eu vi o braço de Jesus na minha vida. Irmãos, nós temos crente hoje que tem vergonha de falar de Jesus. Nós temos crente hoje que tem vergonha de colocar um adesivo no carro. Eu não quero que a minha vizinhança saiba que eu sou crente da Igreja Nova Vida de Clube Bandeira, não quero não. Tem vergonha. Eu frequento determinadas festas, eu vou a determinado lugar que esse adesivo não vai pegar bem. Como é que vai ter o braço de Deus revelado desse jeito? O braço de Deus, irmão, quando se revela na nossa vida, a gente perde tudo. Paulo perdeu tudo. E disse, considero tudo que eu perdi como lixo, não vale de nada, para ganhar o que eu recebi de Jesus, a minha salvação. Querido, eu quero nessa noite, não quero fazer mais uma oração, não. Eu quero que você possa sair daqui nessa noite dizendo, olha, quem creu na pregação de Deus, você poder levantar a mão e dizer, eu creio, não só creio como obedeço, não só creio como me submeto à palavra de Deus. E a segunda pergunta, a quem foi revelado o braço de Deus? Na minha vida, porque o braço de Deus move a minha vida para onde Ele quer.
Se Deus mandar ir para cá, eu vou. Se Deus mandar parar, eu paro. Se Deus mandar voltar, eu volto. Se Deus mandar pedir perdão, eu peço. Se Deus mandar me humilhar, eu me humilho. Se Deus mandar eu fazer, eu faço. Agora, o braço de Deus bate na nossa vida e a gente faz corpo duro. Não, não, Senhor, não. Como é que o braço de Deus vai se revelar? Deus não se revela para gente de coração duro. O revelar de Deus é para corações que se quebrantam. Hoje nós cantamos um hino falando sobre quebrantamento. E quando a gente se quebranta, é exatamente aí que o braço de Deus se revela na nossa vida. É aí que a fé se materializa. Eu não só creio, como eu me quebranto e eu aceito o agir e o mover de Deus na minha vida. É por isso que eu quero orar nessa noite. Por gente que te possa dizer em Isaías 53:1, eu creio e o braço de Deus tem liberdade para se revelar na minha vida. Irmão, não estou dizendo que tudo que Deus manda você fazer, você faz alegremente. Não, tem coisa que a gente não vai fazer alegremente, não. Sabe aquela parábola que Jesus falou daquele pai que tinha 2 filhos? Mandou o primeiro, filho, vai trabalhar na vinha. E o filho foi e disse, prontamente, papai, só que não foi. Chegou o segundo filho, filho, vai trabalhar na vinha. Ele deu uma resmungada, pai, não. Mas... Aí lá na frente ele parou, pensou, pô, meu paizão tão bacana comigo, né? Meu paizão me trata tão bem, meu paizão não merece isso não. Quer saber? Ele mandou e voou. Aí Jesus perguntou, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E todo mundo disse, o segundo. Pois é. Irmãos, Deus nos dá até o direito de resmungar. Só não dá o direito de desobedecer. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, Senhor, tu sabe que está difícil para mim, Senhor. Tu sabe que caminhar nesse deserto não está fácil, mas fazer o quê, né? É a tua palavra, eu tenho que me render. Senhor, me ajuda. Na minha carne eu não quero, Senhor. Se eu te perguntar na carne se eu quero, eu não quero. Mas eu sinto que tem uma lei dentro de mim, do meu espírito, que está ligado com o teu espírito, que diz que eu preciso fazer isso. Aí fica aquela luta, sabe? Mas no final você obedece. É aí que o braço de Deus se revela na nossa vida. E você passa a conhecer o poder de Deus dentro de você e através de você. Se você quer isso, eu quero orar por pessoas que nessa noite queiram fazer isso. Mas todo mundo aqui é crente. Pois eu estou pregando para crente mesmo. Quem disse que eu estou pregando para o incrédulo? Porque eu vou acreditar que a primeira pergunta você já respondeu afirmativamente. Quem creu na minha pregação? Vou acreditar que você crê. Agora, a quem foi revelado o braço do Senhor? Se não foi ainda, se o Senhor revela na minha vida. Agora, cuidado, não levanta a mão assim de qualquer maneira, não. Porque quando você diz que, Senhor, pode revelar o teu braço na minha vida, Ele vai revelar, hein? Ele vai revelar. Eu me lembro quando há muitos anos atrás, eu estava num retiro, e um pastor orou por um grupo de jovens, que eu estava lá no meio, adolescentes e jovens, né? Quem aí quer entregar a sua vida para Jesus, mas não é para crer só em Jesus não, porque eu sei que a maioria de vocês aqui já crê. Quem quer entregar a sua vida para Jesus te usar. Aí antes da turma levantar a mão, disse, olha, alto lá, não quero que ninguém levante a mão agora. Pensa bem, porque quando você levantar a tua mão, você colocou a mão no arado, e você não vai poder olhar para trás. E não fica pensando que Jesus dispensa a mão de obra, porque Ele não dispensa não. Porque a seara é grande e os cearenses são pouco. Entendeu? Levantou a mão, meu filho, está dentro. Entendeu? Mas eu vou dizer para você, querido, eu não titubeei, porque Deus sabia que dentro do meu coração ardia um desejo de servir a Deus na minha vida. Deus já havia implantado isso dentro de mim. Eu não sabia como, não sabia quando, não sabia onde, não sabia com quem, não sabia nada. E Deus falou através daquele pastor, vocês não sabem de nada, mas Deus já tem tudo preparado.
Agora se prepara que Deus vai agir através de você. Irmão, quem quiser o braço de Deus revelado na sua vida, se prepara que Deus vai agir através de você. Deus vai agir em você e depois através de você. Se você quer isso nessa noite, eu queria que você tomasse uma atitude responsável diante de Deus, ficando de pé onde você está. Revela o teu braço na minha vida, Senhor. Tem um hino antigo que diz assim: onde me mandares eu irei, o que queres que eu faça eu farei. Aí eu lembro que antigamente o bispo Roberto cantava esse hino, que ele cantava, né? Aí tinha uns irmãos, quando ele acabava de cantar esse hino, dizer: querido, olha só, cuidado que Deus pode te mandar para lugar bom, mas também pode te mandar para lugar muito difícil. Então tem gente que quando canta esse hino fica pensando só no lugar bom, mas às vezes Deus vai te fazer passar primeiro pelo deserto. Pelo deserto. E eu tive nesse deserto, querido. Eu passei já por vários desertos. E eu posso afirmar para você que Jesus está conosco no deserto que a gente tem que passar hoje. Ele não vai mandar a gente sozinho para esse deserto. Mas se você quer revelar do braço de Deus na sua vida, erga o braço nessa noite e diz: Deus, pega no meu braço. Revela, Senhor. Revela-te a mim. Eu sei, ó Deus, que às vezes eu sou meio escorregadio. Às vezes, ó Deus, eu digo o que quero, depois corro quando Deus diz: vem cá. Pai querido, que nessa noite, Pai, esses braços, essas mãos levantadas, sejam de pessoas que queiram se lançar numa vida de intimidade contigo. Não estamos falando de uma vida monástica, trancada entre quatro paredes, não. Intimidade no deitar e no levantar, intimidade no trabalhar, intimidade nos relacionamentos diários com as pessoas com quem diariamente nós nos relacionamos. Pai querido, abençoe estas vidas, Senhor, e faz com que a tua intimidade seja revelada a eles. Pai querido, eu oro, Pai, para que o braço do Senhor que move, e agindo Deus, ninguém pode impedir, que esse braço se mova na vida dos teus servos, com grande poder e manifestações de milagres, de bênçãos, mas também, ó Deus, de grande dependência de Deus, de obediência à palavra de Deus. Pai querido, move-te na mão, na vida, no coração, na mente, nas pernas, nos olhos. Move-te, ó Pai, na vida do teu povo, Senhor. E que o teu poder, que se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza, possa aperfeiçoar-se na vida de cada um cuja mão está levantada nessa noite. Pai querido, homens e mulheres que creram na tua pregação e que estão dispostos a ter revelados em sua vida o braço do Senhor, realiza, ó Deus, esta obra. Você pode dizer isso para Deus? Diga: Senhor, eu creio em Ti, a Tua palavra é para mim a Tua verdade. Por isso, Senhor, me ajuda a Te obedecer, para que na minha vida o braço do Senhor possa ser revelado através das minhas atitudes, do meu pensar, do meu deitar, do meu levantar, do meu agir. Abençoa a minha casa, que o braço de Deus se revele na minha família. Abençoa, Deus, o meu trabalho, para que o teu braço se revele na minha profissão. Abençoa, Deus, a minha mente, para que ela seja a mente de Cristo. Ajuda-me, Senhor, a perdoar na mesma medida quando eu preciso do teu perdão.
É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, não tem poder de Deus sem o braço de Deus se revelar na nossa vida. Você quer ver o poder de Deus? O braço de Deus tem que agir na sua vida. E não tem poder de Deus se você não crê. E não tem poder de Deus se você não obedece. É crer, obedecer e ver o braço de Deus se movendo na sua vida. Eu quero orar pelos aniversariantes que estão aqui hoje, que nasceram no mês de julho. E eu quero agradecer a Deus por mais um ano que você completa esse mês na sua vida nessa terra. Saia do seu lugar onde você está. Pastor André, venha para cá. Nós vamos depois orar pelos pedidos de oração. Saia do seu lugar onde você está. Você que nasceu em julho, nasceu no inverno, nasceu no frio. Quando você nasceu, sua mãe te botou um monte de pano em cima. Eu nasci em janeiro, irmão. E nasci uma bolota. Eu só andava peladinho. Era só fralda e mais nada. Calor daquele não dava para botar pano nenhum em cima. Mas quem nasceu em julho, né? Aquele bebê que quando a mãe vai mostrava assim para o pessoal: cadê a criança? Cadê? Deixa eu ver. Está aqui no meio desse pano aqui. Peraí. Achei, a cabeça está aqui. Frio, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês. Ninguém aqui veio ao mundo por acaso nem por descuido. Cada um que veio com o propósito de Deus na sua vida, para ser cumprido. Sempre se lembre disso, sempre diga: Senhor, muito obrigado. Porque se eu nasci, foi pelo teu poder. Se eu estou vivo, é pelo teu poder. Se eu vou continuar vivo, é pelo teu poder. Então agradeça a Deus, né? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, por estas vidas que estão aqui no teu altar. São irmãos, são irmãs, são vidas preciosas para nós e preciosas para ti, Senhor. Pai querido, são pais, são mães, são filhos e filhas. São vidas, Pai, que te conhecem porque um dia tiveram um encontro contigo. E é justamente por isso que estão aqui no teu altar, nesse mês de julho, dizendo: Pai, muito obrigado por mais esse ano de vida que tu me concedes. Pai querido, que essa vida não seja apenas biológica, não seja apenas, ó Deus, existencial, mas seja uma vida, ó Deus, espiritual, abundante na tua presença, uma vida de fé e uma vida que possa dizer: a mim foi revelado o braço do Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas. Abençoa, Deus, os planos, os sonhos. Abençoa, Deus, as tristezas que os teus servos têm passado às vezes, os desertos da vida aos quais eles têm atravessado. Pai querido, que a tua boa mão seja com cada um deles e que até o final eles permaneçam fiéis na tua casa e na tua presença. Que eles possam estar no lugar como estão hoje, ó Deus, no dia, no mês que se comemora o seu aniversário, estão no altar da casa do Senhor. E não teria lugar melhor para eles estarem nessa noite, agradecidos e dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que tu tens me dado e feito na minha vida, e por isso nós te agradecemos, desejando a eles, ó Deus, um feliz aniversário, desejando, ó Deus, a abundância do Senhor sobre suas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei, vai ter festa lá, tem gente que já deu festa, fez no início do mês, tem gente que vai pegar na segunda metade, mas sempre diga para alguém: eu louvo a Deus por minha vida, porque Deus tem me dado vida abundante. Nunca fique: porque está difícil. Irmão, difícil está para todo mundo, mas para quem tem Deus no coração não há impossíveis. A gente vai vencendo, igual o cavaleiro do cavalo branco, né? Veio vencendo e para vencer. Você nasceu para ser um vencedor, em nome de Jesus. Pastor André vai estar orando pelos pedidos de oração. Amém, Jesus. Temos aqui um pedido em especial de uma professora Elaina de matemática do I9, deu entrada na UTI hoje, da unidade coronariana do Sancordes, com suspeita de embolia pulmonar. Vamos orar por um milagre. A Maria Aparecida da Intercessão também pede
oração, está internada em estado grave. Deus, nós estamos aqui dedicando esse tempo, Pai amado Deus, a clamar a Ti, a orar a Ti, porque cremos no Teu poder, cremos no milagre, Pai amado, temos fé, Pai amado Deus, que se for da Sua vontade, Pai, situações aqui serão mudadas, Pai amado Deus, da mesma forma que Tu fizeste, Pai amado Deus, com a mulher do fluxo de sangue, com o homem coxo, com o cego Bartimeu, Pai, com que a fé desse povo, desses homens, dessas mulheres, como tem essa comprovação para nós na Bíblia, Pai amado Deus, nós cremos que no Teu poder, Pai amado Deus, então começa, Pai amado Deus, a visitar leitos de hospitais, Pai amado Deus, casas, lares, Pai amado, presídios, Pai, são tantos os pedidos aqui que não temos, Deus, como ler, mas o Senhor lê cada um aqui, Jesus, e nos ajuda, Pai amado Deus, diante de tanta luta, diante de tanto problema, Pai amado Deus, aqui relatado, Deus, porque as pessoas aqui, Deus, confiam na Tua grandeza, Pai, reconhecem a Tua grandeza diante da nossa fraqueza e das nossas limitações, Deus. Então aguardamos, Deus amado, para que logo possamos ver testemunhos, Pai amado Deus, de mudança, de retorno de filhos para a sua casa, Pai amado Deus, casamentos restaurados, Pai, homens e mulheres trabalhadas diante da Tua palavra, da Tua presença, Pai, milagres de cura, de libertação, de restauração, Pai amado Deus, na Tua santa casa, na Tua presença, Pai, por isso somos gratos em nome de Jesus, Pai. Eu também quero aproveitar aqui, Pai amado Deus, para pedir a Ti que Tu possas cuidar também do meu pai, do meu pai que se encontra numa situação complicada, Pai, mas que eu creio, Deus, que apesar dessa dificuldade toda, Deus, eu sei que Tu está no controle de tudo, Pai. Cuida dele, cuida da família, Pai amado Deus, é o que eu Te peço em nome de Jesus, amém e amém. Senhor nosso Deus, nós estamos encerrando esse culto, mas não estamos saindo da Tua presença. Continuamos, ó Pai, com essa palavra ardendo em nossos corações a respeito do crer e do revelar-se do braço de Deus na nossa vida. Pai querido, abençoe a Tua igreja, Senhor, que nós sejamos crentes cujo Teu braço esteja sendo revelado a nós todos os dias, no agir, no deitar, no levantar, no realizar, no parar e no seguir, que a Tua palavra esteja nos conduzindo. Pai querido, oramos, ó Deus, por esta festa, não estamos cessando de orar, oramos durante toda a semana passada, oramos hoje, estaremos orando no culto de amanhã à tarde, Senhor, pedindo que não seja apenas uma festa. Nós queremos, Pai, que seja um momento de congraçamento, um momento de comunhão, um momento de encontro com Deus para algumas pessoas ali. Abençoa as pessoas que vão entrar naquele lugar, Senhor. Acampa os Teus anjos ali naquele vale, aquele vale chamado Estância de Nova Vida que Tu nos deste, Senhor. Acampa os Teus anjos ali e não deixe que o diabo passe daquela porteira. Pai querido, que os demônios não consigam entrar ali, porque aquilo ali vai se transformar num Manaim, num acampamento dos anjos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Aleluia.